Você está acompanhando o Festival Internacional do Livro Esportivo, evento inédito no Brasil, que recebe escritores de livros sobre esportes. E agora nós vamos abrir a nossa sala virtual de entrevistas, convidando a Yasmin Setúbal, que é estudante de comunicação na área de jornalismo do IBMR e que vai conversar sobre o mercado de livros no Brasil com o jornalista Carlos Andreasa. Com vocês, então, a partir de agora, Yasmin e Andreasa. Oi, gente, tudo bem? Bom, hoje o Festival Internacional do Livro Esportivo recebe o jornalista Carlos Andreasa, ele que é colunista do Jornal Globo, comentarista da Band News FM e também é editor executivo do Grupo Editorial Record. Ele vai falar um pouquinho com a gente sobre o cenário do mercado de livros no Brasil, as suas tendências e o que representa a fatia de livros esportivos produzidos no país e os títulos que chegam do exterior. Andreasa, seja muito bem-vindo ao FILE. Obrigado, Yasmin. Fiquei feliz, honrado mesmo com o convite. Tomei até um susto. Recebi uma mensagem de Edson Mauro comunicando. Fiquei emocionado. O mestre me procurou, me convidou. Eu falei, meu Deus do céu, que honra. Então, vamos nessa. Obrigado pelo convite. Vamos nessa. Então, Andreasa, eu quero saber de você qual é o cenário do mercado editorial no Brasil neste momento. Yasmin, o momento é muito ruim para o país de modo geral, pensando do ponto de vista econômico, uma crise de consumo em decorrência da pandemia, inevitável. Eu imaginava até que seria pior para o mercado editorial, não foi. Várias razões podem explicar isso, vamos falar sobre isso. Mas eu acho que, em função da crise e das incertezas, né, não é simplesmente uma crise, é uma crise em que você é incapaz de projetar o futuro estando condicionado à existência de vacina, à imunidade das pessoas, à volta do que a gente chama de vida normal. Então, você tem uma crise que tem impactos econômicos tremendos, mas que não se resolve simplesmente por meio de políticas públicas, né, por meio de política econômica, cada um com a sua solução. Não. Você tem uma limitação do consumo. As pessoas estão saindo menos de casa. Então, o nosso principal receio no mercado livreiro, dependente da livraria e, portanto, majoritariamente, até então, do consumo físico, a primeiro momento foi, meu Deus, o que vai ser de nós agora, uma vez que as pessoas não estarão nas livrarias, que as pessoas não terão acesso às livrarias, as pessoas não estão saindo de casa. Essa foi a primeira preocupação. Ela ainda continua, né? Isso fez com que as editoras adotassem posturas conservadoras, contratando menos livros, portanto, contratando menos autores, lançando também menos, revendo sua grade de lançamento para 2020, bolando estratégias de sobrevivência. Mas eu disse que não foi tão ruim quanto a gente esperava, porque no primeiro momento você se arma conservadoramente para se proteger e segurar o seu caixa, mas o consumo online surpreendeu muito, o consumo de livros, inclusive online. Eu falei, caramba, também, né? O livro é um supérfluo, não para mim, não para nós, né? Não para nós que estamos aqui, mas para as pessoas de modo geral, em termos de consumo. Se você precisa segurar a sua onda, você não sabe o que vem no futuro, você não sabe se você terá emprego, você precisa economizar. Naturalmente, a primeira coisa que você corta é aquilo de que você não precisa. Você precisa de arroz e feijão. Você talvez possa abrir mão do consumo de livro. Não fiquei, meu Deus, o que vai ser desse cenário? Mas as pessoas, eu já falei sobre o consumo online, que foi impressionante, né? Talvez a gente tenha um problema na frente com esse consumo online. As editoras ficando reféns de poucos canais de venda. Esse é outro problema. Não quero fulanizar, não quero citar marcas, mas esse é um problema para o futuro. Nesse momento foi Salvador. E também foi Salvador, e no caso da editora Record, em que eu trabalho, mas não apenas a editora Record, outras editoras como a Companhia das Letras têm um modelo parecido de negócio, nós fomos muito beneficiados e
nos mantivemos bem durante esse período de crise, porque nós trabalhamos com o que se chama de cauda longa, né? Nós temos um catálogo muito grande. A Record, para você ter uma ideia, tem mais de 8 mil títulos ativos em catálogo, disponíveis para o consumidor. A companhia deve ter entre 5 e 6. É um volume muito grande, são volumes muito grandes. Então, você depende menos do lançamento. É um modelo de negócio que, claro, quer ter o best-seller, que está sempre lançando, mas depende menos. Você tem essa base maior, mais ampla para girar e preencher mercados diferentes. E nesse período de pandemia aconteceu uma coisa curiosa. Houve um crescimento do consumo de clássicos, né? De livros que você gostaria de ler e não leu. Ou livros que você leu quando você era mais novo e gostaria de reler. Eu acho que a pandemia, o tempo em casa, para quem ficou em casa, mas o medo também de morrer, né? A incerteza sobre o futuro fez com que as pessoas falassem assim, pô, aquele livro que eu sempre quis ler, que eu sempre disse um dia eu vou ler, sei lá, o Gabriel Garcia Marques, 100 Anos de Solidão, agora é a hora de fazer essa leitura. E quem tinha esse tipo de livro à disposição, esse catálogo, essa base, é o caso da Record, é o caso da companhia, se beneficiou muito. Então, tivemos um problema para livros novos, o problema continua, né? O consumo do lançamento caiu, os números, por melhor que seja o livro, os números não se comparam com o volume de vendas pré-pandemia, porque depende muito de lançamento, noite de lançamento, depende de outros canais. Em compensação, o backlist, né, esse catálogo mesmo, segurou as ondas, equilibrou as contas. Então, um fenômeno muito interessante. Rapidamente aqui para você, essa é uma fotografia da situação de mercado. Poderia ser pior, eu achava que seria muito ruim. Acho que já passamos pelo pior, otimistas para 2021, mas como todo mundo em todas as áreas, dependente da vacina para a normalidade. Entendi. E, historicamente, como é que você define o comportamento do brasileiro como leitor de livros? Yasmin, não é uma nossa vantagem, né? Não é algo em que a gente tenha vantagem. Infelizmente, por vários aspectos, o principal dele é educacional, né? O Brasil ainda tem, bastante maquiado, um índice muito alto de analfabetismo. A gente tem a ideia de uma erradicação do analfabetismo entre nós, mas por meio de critérios muito rasteiros. O sujeito ser capaz de escrever o próprio nome ou identificar o próprio nome, ler palavras. Será que isso significa alfabetização? Então, eu percebo que nós temos um volume muito grande de pessoas, inclusive entre nós, inclusive nas universidades. Esse é um aspecto polêmico, mas eu me lembro na faculdade de ter me deparado com colegas que tinham pessoas adoráveis, mas que estavam na universidade mesmo tendo claramente um déficit de leitura, uma dificuldade de compreender aquilo que lia, especialmente quando o texto era mais complexo, quando havia uma exigência a mais. Capacidade de abstração mesmo, que decorre daí, a capacidade de se concentrar, né? Então, acho que a gente tem um problema de formação que restringe imensamente o público leitor, né? E isso sendo obrigatoriamente associado a uma ideia do livro como um consumo de elite, né? Ao contrário da Europa, ao contrário dos Estados Unidos, em que o livro é um bem comum, um dado da realidade, em que o livro é mais barato, em que como o mercado é muito grande, você tem vários tipos de publicação para o mesmo livro. Então, você tem desde o livro capa dura, com um determinado poder aquisitivo, até o livro de bolso, né? Que é difícil de fazer aqui no Brasil por motivo de escala. Seria uma maneira de popularizar a leitura, mas o preço do nosso livro de bolso nunca foi à altura do que era o produto, ou seja, um preço barato, porque para você ter um preço barato, você tem que imprimir muito, né? Então, a gente tem esse problema da tiragem média no Brasil. Porque as editoras, em média, acho até que a pandemia fez baixar isso, tá?
Estamos num período em que isso não está valendo, eu diria. Mas por que as editoras brasileiras, em média, publicam tiragens iniciais de 3.000 exemplares? Porque a experiência mostra que na média, esse é o volume de leitor, de leitores. Né? Um livro, Yasmin, que venda no Brasil mais de 5.000 exemplares, é um livro fora da curva. Não é um best-seller, né? Mas é um livro que cumpre uma carreira importante, 5.000 exemplares vendidos. E daí você tem a fotografia exata do nosso mercado. Eu acho que nos últimos anos, devo dizer, dos anos 2000 para cá, com o crescimento da literatura infanto-juvenil, que se chama Young Adult, né, o YA, o jovem adulto, né, como categoria do livro, é muito simbolizado, por exemplo, pela obra do Harry Potter, né, da J.K. Rowling, os livros do Harry Potter. Acho que esse fenômeno abriu uma janela, ainda a se verificar, né, abriu uma janela de expansão do nosso público leitor. Acho que trouxe novas camadas de leitor. Talvez a gente esteja vivendo, a partir dos anos 2000, e isso tem a ver com os desdobramentos do Plano Real, isso tem a ver com as políticas de inclusão, as políticas de assistência social, de geração de consumo, de estímulo ao consumo dos governos Lula, sobretudo, mas também Dilma. Talvez a gente tenha um crescimento modesto, mais real, da nossa base leitora, mas ainda assim muito longe de nos colocar como um país de leitores. As pesquisas mostram, né, Yasmin? O brasileiro lê pouco. Eu não me lembro do último dado, mas é uma coisa bastante chocante. Uma base de 2 ou 3 livros por ano. É muito pouco, né? Então, a gente tem esse problema. E aí o que acontece? A tiragem é baixa, o produto fica elitizado, porque você não consegue fazer edição popular, você não consegue ter preço para uma edição popular, você faz volume pequeno e o preço acaba ficando alto para eu nem vou entrar na discussão aqui se o livro é caro ou barato no Brasil, acho que isso é uma longa discussão, mas para o consumidor brasileiro, um livro que talvez em média hoje esteja custando R$40, talvez isso seja caro, entendeu? E você prefira consumir com outras coisas. É claro que se você compara com o preço de um bilhete de cinema, o livro fica barato, né? E mesmo o livro sendo um bem permanente que passa de mão em mão, em comparação com você paga por um filme que você vai ver uma vez e acabou. Mas não importa, essa comparação não funciona, não é assim que se faz a escolha. No final das contas, o livro é considerado caro. Então, a gente tem uma dificuldade estrutural, com implicações de estrutural, implicando num mercado que fica restrito, limitado, muito difícil a expansão do nosso público leitor. Nessa área a gente está parado, eu diria. Entendi. Você reconhece que o brasileiro, então, lê pouco. Então, assim, como é que a gente consegue mudar esse jogo? Yasmin, essa é a pergunta que eu me faço todo dia. E aí, eu gostaria de poder ajudar mais, mas eu não faço política pública, né? Então, o primeiro passo seria qualificar a alfabetização do brasileiro. A gente tinha de se dedicar mais como nação à educação de base, né? Eu tenho uma filha de 5 anos, privilegiada, estuda na escola particular. Então, agora, durante a pandemia, esse fosso da desigualdade gritou como nunca antes, né? Uma coisa... É impossível não ver, diante do que a pandemia impõe, a desigualdade que há no Brasil. Por exemplo, na área educacional, para você ter uma ideia, as escolas particulares, que em condições normais, sem pandemia, estão em vantagem, sob qualquer aspecto, né, com raras exceções, algumas excepcionais escolas públicas, mas, de modo geral, a diferença em condições normais é muito grande. Agora, na pandemia, as escolas particulares estão voltando às aulas e as públicas não. Olha a vantagem que a minha filha, que nem está ainda
na fase estudantil competitiva, tem 5 anos, mas está em fase de pré-alfabetização, olha a vantagem que ela tem de ampliação de um fosso que já era muito grande em função de uma crise como essa. Então, Yasmin, as escolas no Rio de Janeiro, de onde a gente fala, as escolas do Rio de Janeiro, algumas delas públicas, nem janela tem. Nem janela tem, quer dizer, a condição sanitária mínima, básica, para a existência de aula em qualquer época, especialmente agora no período de pandemia. Imagine, nada a ver com a qualidade dos professores, mas os professores também são mal estimulados, né, a melhorar, não ter um plano de carreira que valorize a formação do professor, então ele evolui e se prepara, e estuda, e faz cursos, e com isso vai sendo qualificado e beneficiado em salário. Não tem um plano de carreira. Há um desestímulo para os professores, né? Um estímulo à acomodação para o professor, um plano de carreira inexistente. E falta de condições materiais, estruturais nas escolas que não têm água, que não têm banheiro. Então, como a gente vai fazer leitor no Brasil? Primeiro, as pessoas têm que saber ler, né? Tem que ter acesso à leitura, tem que conseguir compreender um texto. A partir daí, a gente pode falar em formação de público leitor de livro, né? Mas antes, o cara tem que ser capaz de ler um enunciado simples, e não é. Então, é uma situação dramática. Eu realmente tenho muita dificuldade de entender como o Brasil não tem um programa consistente de longo prazo, suprapartidário, independentemente de governo, para a questão da alfabetização. A gente tem aqui grandes estruturas para períodos posteriores, inclusive universidades de excelência públicas, né? Bom ensino público universitário, mas quem você vai receber nessa estrutura? Você acaba recebendo a elite que estudou na escola privada, porque o aluno da escola pública não tem condições competitivas, mal sabe ler, né? Se nós pegarmos as redações, eu já fiz isso, né? Redações para a universidade, vestibular, Enem, redações para disputa, para competição. Se pegar a esmo, você vai se deparar com textos, para além dos erros de ortografia, construções insustentáveis, simples. Então, difícil. E você chegou a introduzir esse assunto anteriormente, mas eu queria que você se aprofundasse agora nos outros países, principalmente os da Europa, os Estados Unidos. Como é que você define a relação das pessoas com os livros? Essa é uma ótima questão. Eu me lembro, Yasmin, já editora há muitos anos, né? Eu entrei para o mercado editorial, ainda como estagiário, em 2000, né? Então, 20 anos de carreira, né? No mercado de livros. E eu fiz muitas bienais do livro, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Mas no Rio, especificamente, muitas. Tem uma fotografia para apresentar para vocês, muito, muito clara, da má relação, da relação proibitiva mesmo, elitista, que as pessoas têm com o livro. Na Bienal, o primeiro dia dela, não sei se quarta ou quinta, acho que quinta-feira, primeiro dia, para as escolas públicas, para a rede pública, né? Para a rede municipal, sobretudo. Crianças muito jovens indo à Bienal. Uma iniciativa muito legal para ter contato com os livros, ganha um vale, determinado valor para comprar algum livrinho e tal. E aí eu me lembro de um determinado momento, chegaram um grupo de crianças no estande da editora em que eu trabalhava naquela época, isso lá no começo dos anos 2000, e as crianças voarem sobre os livros, o verdadeiro interesse. E crianças que eram de 5, 6, 7 anos, pouco cuidadosas, né? Diante de um objeto lúdico que poderia ser um brinquedo, e eu gostaria que fosse compreendido como um brinquedo, um livro, né? E as crianças manipulando os livros e abrindo os livros de maneira brusca, mas longe de colocarem em risco o livro. E aí eu me lembro da professora, coitada,
tem culpa, ela estava preocupada de a criança estragar o livro e de ela ser responsabilizada por aquilo. A professora dando uma bronca nos alunos, nos garotos, dizendo, olha, sai daí, não mexe no livro, não bota a mão no livro, esse livro não é para você. E aí, aquilo ali, Yasmin, aquilo marca a criança. Aquilo ali condiciona a criança. Ela foi informada, ela recebeu várias informações ali ruins. Né? Primeiro, de que o livro não é para ela. Né? Nós estamos falando de crianças de rede pública. Então, está dizendo, olha, isso aí é coisa de rico. Né? Não é para você. Isso em primeiro lugar. E segundo, e o que é o mais grave, porque a questão econômica se pode resolver, algum grau de chance de mobilidade há, para aquelas crianças, a informação de que você tem que ter cuidado, cerimônia para mexer num livro. Né? Então, você transforma um objeto qualquer, né? Um livro qualquer, um livro que você tem que pegar, tem que abrir, tem que manipular. Se você quiser virar, não recomendo, o livro vai quebrar, mas se você quiser dobrar o livro você tem que encontrar suas formas de ler, e tem gente que escreve no livro e anota, aquela criança foi informada de que ela precisa tratar o livro quase como se fosse um objeto religioso, um objeto de cerimônia, um objeto de culto, um objeto inatingível. Pô, isso para a criança, isso é um porre, isso é chato, entendeu? Pô, não. Na Europa e nos Estados Unidos, onde eu tive experiências, o livro é um dado do cotidiano, né? O livro é presente no transporte público, mas tem a questão do transporte público nos Estados Unidos. E na Europa, você anda na Europa, sobretudo, você anda de trem, você anda de metrô, são veículos, são meios de transporte que favorecem a leitura e o contato com o livro, você tem menos preocupação com a sua segurança, você relaxa mais, você se expõe mais. No Brasil, você também tem esses limites, né? Você no Rio aqui, né? E no Brasil, de modo geral, você anda de ônibus, sacolejando, é ruim para a vista, você está tenso o tempo todo com medo de alguma coisa. Então, uma série de camadas de dificuldade para a relação com o livro, que deveria ser uma relação banal, né? Um livro como uma presença qualquer. Eu tive muita sorte na minha casa, eu sou de uma família de classe média alta, e na minha casa tinha muitos livros, a minha mãe era uma leitora, então a minha filha também, ela cresce numa casa de leitores, ela cresce numa casa em que tem livros para todo lado, então ela brinca com os livros. Ontem ela estava fazendo uma escadinha para a boneca subir nos livros, os degraus sendo os livros. Eu gostei de ver meus livros no chão, alguns dos quais eu adorava, eu só tenho aquele e é raro, e eu comprei. Eu não gostei, mas eu deixei, Yasmin. Não estou aqui valorizando, não, mas eu me lembrei daquela experiência, daquele suposto trauma das crianças. Falei, não, deixa ela brincar com a escada, é livro, entendeu? Assim, ela está no pior cenário, ela não vai poder dizer que o livro não era natural, que o livro não era acessível, ela pode pegar o livro que ela quiser, às vezes ela pega o que ela não poderia, mas, enfim, é isso. A gente tem uma cultura elitista mesmo, né, de inacessível com o livro. E aí fica fora também aquilo que a gente é obrigado a ler, né? Obrigado não é uma boa palavra, mas que a gente estimular é obrigado, né? Porque está para ser tomado em prova. Aquilo que a gente é obrigado a ler no colégio no Brasil, né? Você é muito novo, com 11, 12 anos, talvez 13, estimulado a ler algum tipo de obra literária brilhante, preciosa, que você só deveria ler mais adiante, né? Eu me lembro a primeira vez que eu li Machado de Assis, eu era muito garoto. O colégio me fez ler Machado de Assis. Eu não gostei. Eu achei chato. E para muitos, aquilo ali terá sido o fim, né? Clarice Lispector também, né? No colégio ainda. Para muitos, a Clarice morre ali, né? Porque não é para aquele momento. Então, você tem uma bibliografia para as crianças no colégio muito ultrapassada, né? Quer dizer, era preciso rejuvenescer isso um pouco, trazer para uma linguagem mais presente, mais atual para a garotada, de modo que, com o tempo, elas chegassem ao Machado de Assis. Eu, por sorte, por profissão, por gosto,
Depois eu li tudo milhares de vezes, o Machado de Assis, mas a primeira impressão foi ruim, idem Clarice, né? E por aí vai, quantos exemplos, né? Graciliano Ramos, para mandar ler Vidas Secas no colégio, um garoto de 14, 15 anos não vai gostar, não, é difícil que goste, então você traumatiza, você pô, autor clássico, brasileiro, chato, então tem caminhos, né? Mas depende muito da iniciativa individual do professor, não é um programa, né? Difícil. Entendi. Com as transformações tecnológicas, a venda de livros vem sofrendo pressões de outros meios, de outras ferramentas. Eu queria saber, assim, comercialmente, como é que você observa esse movimento? Eu tinha medo do crescimento dessas plataformas de streaming. Por exemplo, Netflix, essas outras que há, né? Isso vai consumir espaço do livro. Mas essa é uma vantagem essa é uma vantagem que a gente tem. O público leitor pequeno que a gente tem é um público leitor fiel, né? A gente talvez não cresça, e cresce muito pouco, mas a gente mantém uma base de público leitor fiel que não é roubado por outros meios. As pessoas falavam, o e-book vem aí, né? Qual é o futuro do e-book? O e-book se transformou numa espécie de plataforma divulgadora do livro físico, ou complementar do livro físico. Não tomou mercado, agregou talvez mercado, são coisas que se comunicam, uma coisa está associada à outra. Então, eu sou otimista sobre o futuro do livro, né? Eu acho que o livro tem seu espaço garantido. Veja o caso do rádio, né? Quantos já enterraram o rádio? O rádio está mais forte do que nunca. As tecnologias vão surgindo e o rádio se reinventa. O rádio hoje em dia é televisão, o rádio hoje em dia é streaming, né? Mas é rádio, né? Está no dial. Então, o livro também tenha o desafio de se sofisticar como produto, se tornar mais atraente, usar melhores impressões, outros meios, mas tem o seu futuro garantido. O nosso desafio aqui não é garantir a permanência, a sobrevivência do livro, não. É ampliar a nossa base leitora. O livro vai estar aí. Entendi. E no Brasil, a gente está vendo aí um crescimento de lançamento de livros falando sobre esporte, não só sobre futebol, mas de todos os esportes. Eu queria saber de você se dá para medir o tamanho da fatia que esses títulos, que esses livros estão tomando aí no mercado editorial, na sociedade. Não dá para medir, mas eu concordo com você em que haja um crescimento de livros sobre esporte, sobretudo relativamente ao futebol. E é curioso porque esse mercado no Brasil era e é ainda muito pequeno, muito restrito, muito de nicho. Tem muitas editoras especializadas nesse tipo de livro. As grandes editoras têm alguma prevenção, talvez em decorrência da história, né? O pessoal aqui conta que na Record, que no passado, há alguns anos, antes de eu entrar aqui, lançou-se a biografia do Zico. Pô, biografia do Zico, você pensa, vai ser o livro mais vendido do mundo, né? O Zicão, meu Deus, meu ídolo e tal. Torcida do Flamengo. O livro teve uma boa carreira, Yasmin, mas não arrebentou a boca do balão, né? Tem uma dificuldade talvez de associação entre o público esportivo e o público leitor. Talvez o espaço de interseção seja pequeno entre as duas coisas. Seria preciso encontrar meios de engajar o público do esporte transformar o público esportivo também num público consumidor de livros. Isso não está dado. E também os livros sobre esporte, eu adoro, tá, esse tipo de livro, mas são livros que têm um caráter muito enciclopédico, almanaque, a história das Copas, o almanaque das Copas, tem um peso do passado, né? São produtos que já nascem remetendo ao passado, dialogando pouco com o presente. Eu estou dizendo isso porque eu percebo recentemente uma estratégia
e eu acho que é a melhor possível, de livros esportivos, futebol também, ancorados na figura do ídolo, né? Por exemplo, não um livro sobre o LeBron James, mas um livro do LeBron James. Eu acho que a gente caminha para que o ídolo, o atleta, seja que está envolvido na política. Veja aí o caso do próprio LeBron, Black Lives Matter, como ele se posiciona politicamente, né? Então você tem uma voz que pode ser geradora de frutos que não simplesmente esportivos, né? Formador de leitores. Tem um caminho, eu tenho visto muito também livros sobre futebol, acho que esse é um bom caminho, é nichado, mas é um bom caminho. Em vez desses livros de caráter enciclopédico, de que eu fiz referência, eu adoro, os livros do Orlando Duarte, eu tenho todos, a história das Copas, aqueles livros grandes. Mas eu vejo, por exemplo, tem um livro recente, acho que não sei nem se ele é jornalista, mas é um livro muito interessante, eu comprei, até o Benjamin, tratando da história do Flamengo em 2019. Eu sou Flamengo. Então, mas análise tática, o Flamengo do Jorge Jesus, como ele montou aquele time, como aquele time jogava. Esse tipo de abordagem contemporânea, dinâmica, falando de tática, de estratégia, né? de como se monta uma equipe vencedora, para isso tem apelo. Eu vejo surgir algo novo daí, por exemplo, eu vejo com muito bons olhos os comentaristas de futebol que são ex-atletas. Isso não é nenhuma novidade, certo? E nós temos grandes exemplos. Mas, por exemplo, um cara como o Pedrinho, ex-jogador, teve um bom jogador, brilhou no Vasco, uma carreira breve, que teve muitas lesões, e agora é comentarista de TV, né, no Sport TV. É um excepcional comentarista, Roger também, gosto muito, excepcional. Esses caras são potenciais autores de livros sobre futebol, com grande chance de vender uma barbaridade. Então, eu acho que tem uma guinada nesse sentido de um novo olhar e um novo tipo de autor sobre livro de esportes, muitas vezes o próprio esportista ou o ex-esportista. Eu sei que o nosso tempo está curto, mas, por exemplo, depende muito dos pais, do estímulo dos pais e dos professores. Por que eu estou te dizendo isso? Eu fui um menino leitor, mas, ao mesmo tempo, absolutamente apaixonado por futebol, como eu sou até hoje. E que só queria saber de jogar bola. E que nas horas vagas, que eram muitas, quando não estava na escola, estava lendo. A minha mãe percebeu, a minha é uma grande leitora, percebeu a relação entre as duas coisas e teve uma sacada que eu recomendo para quem quer formar leitores a partir das suas paixões. Foi o que ela fez. Ela viu, esse moleque gosta de ler e ele adora futebol. Eu vou começar a dar livros sobre futebol para ele, para estimulá-lo como leitor. E ela me deu uma coleção publicada pela Companhia das Letras, acho que ainda hoje, da obra do Nelson Rodrigues, A Pátria em Chuteiras. Tinham vários livros, né? Pequenininhos, com as crônicas do Nelson Rodrigues sobre o futebol dos anos 60, 50. Aquilo mudou minha vida, né? Então, nos livros do Nelson Rodrigues, lendo Nelson Rodrigues, associado à minha paixão de futebol, Nelson, grande autor, falando de futebol. Dali eu falei, cara, eu quero conhecer o Nelson Rodrigues. Aí tinha a biografia do Rui Castro sobre o Nelson Rodrigues. Então, olha como as coisas vão. Aí eu fui ler a biografia do Rui Castro sobre o Nelson Rodrigues. Aí adorei a biografia do Nelson Rodrigues do Rui Castro, mas eu gostei também do Rui Castro. O que o Rui Castro tem mais? Tinha a biografia do Garrincha, De Volta ao Futebol. Então, eu fui ler a biografia do Garrincha. Assim também se forma um leitor. O leitor que eu sou foi formado a partir da minha paixão pelo esporte. Então, acho que tem um caminho aí também, um mercado muito pequeno ainda, Yasmin, mas com alguns sinais recentes de que pode crescer. Você acha que o tamanho desse mercado aqui no Brasil é menor, é maior do que lá fora, nos Estados Unidos, na Europa? Menor. Bem menor. Bom, mas não dá para comparar com esses mercados. Esses mercados são maiores em qualquer
em qualquer grau, né? Bom, não falo de volume, mas também em proporção. Lá é maior. E lá também tem uma cultura esportiva olímpica mais sólida do que nós, né? Nós aqui somos muito dependentes do futebol, monoculturais, né? Nos Estados Unidos, não. A quantidade de livros sobre atletas de golfe, de basquete, de beisebol, de futebol americano é imenso, né? Então, a diferença é brutal, não dá para comparar. Mas a gente tem um caminho para trilhar, Yasmin, não é para ficar pessimista, não. Tem um caminho a ser trilhado, o mercado ainda em construção, não sou pessimista, não. Mas nesse momento, em matéria de leitura esportiva, de livros sobre esporte, de consumo desses livros, a gente está bem atrás. E você acabou de falar que é rubro-negro aí, que é flamenguista. Tem algum livro que você leu sobre o Flamengo que, enfim, te influenciou, te inspirou? Eu li muito sobre o Flamengo. Nossa, eu tenho na minha casa uma prateleira inteira de livros sobre o Flamengo. Tem o irmão do Nelson Rodrigues sobre o Flamengo. Tem o Rui Castro sobre o Flamengo, né? O livro dele, ele assim como eu, é fã do grande escritor francês Stendhal, cujo grande romance fantástico é O Vermelho e o Negro. Não tem nada a ver com o Flamengo, mas o Rui Castro escreveu um livro sobre o Flamengo e deu o título em homenagem ao Stendhal, porque ele é apaixonado como eu, de O Vermelho e o Negro. É um livro muito interessante, curtinho, está disponível, contando histórias sobre o Flamengo. É um livro para formar mesmo leitor. Falta um livro, como falta de todos os clubes, a grande história do clube. A história, por exemplo, a história social do Clube de Regatas do Flamengo, um livrão mostrando a história do clube ligada à sociedade, né? Por exemplo, serve para o Corinthians, serve para o Palmeiras, serve para o Vasco, quais são essa história esportiva, mas como formou cidadãos, como formou atletas olímpicos, como condicionou e foi condicionado pela cultura, pela política, pelos presidentes, como essas coisas. Tem muito a ser feito, Yasmin. Olha, muito obrigada, viu, pela sua participação, Andreasa. O Fili te agradece muito e eu também. Imagina, estou feliz da vida, o papo foi bom e a gente podia ficar muito mais, né? Quero mandar de novo um beijo para o Edson Mauro, uma voz da minha vida. Um beijo, mestre. Tchau. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada, Yasmin, pelo excelente papo com o Andreasa, mais um escritor aqui participando do Fili. E o Festival Internacional do Livro Esportivo ainda tem muito mais nesse primeiro dia de evento. Daqui a pouco a gente vai conversar com Luiz Miguel Pereira. Fiquem por aí.